Deus seja louvado. Vamos ler com a ajuda de Deus um ponto da palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes. O assunto da palavra é os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais dos que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com o mancebo, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que lhe domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, aqui se fala da vaidade da vida, da correria, das ocupações, dos enfados que a vida oferece. E fala também da pessoa não estar só, porque é bom ter um companheiro, uma companheira, e não viver só, porque em um precisando, o outro dá força, se um cair, o outro o levanta, assim diz a comparação desta palavra. Portanto, a vida, a pessoa não tem para quem deixar, aqui compara também, mas seus olhos são cheios de ganância, e fica aquela busca, aquela inquietação por mais e mais e mais, e ele não indaga: para quem deixarei eu isto tudo? E aqui também diz que os seus herdeiros na posteridade não se lembrarão mais dele, não dirão com satisfação, com gratidão sobre aquilo que foi deixado para eles, mas é mais provável que haja discórdia e briga do que a gratidão por aquilo tudo que receberam. Então, aqui diz que os males e as tribulações da vida, basta que nós observemos a correria, a opressão diária de cada um. Temos que trabalhar, temos que buscar o nosso sustento com moderação, com sabedoria, com a benção de Deus. Não esteja só, não é bom que o homem esteja só, que o homem viva sozinho. Nós temos que buscar a companhia do Rei da Glória, daquele que pode nos salvar e daquele que nos levanta quando for preciso, o Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar o Senhor, servir a Deus,
porque aquele que desagrada a Deus nas suas obras, no seu viver, este se afasta de Deus, porque quando nascemos todos limpinho, puro, sem pecado, mas a partir de uma determinada idade, que já a pessoa passa a ter conhecimento das coisas certas e coisas erradas, as pessoas começam a buscar as coisas erradas, buscar o pecado, desagradando a Deus, vão se afastando de Deus, e quando vê, estão muito longe de Deus, estão sozinhos, e se caírem, quem o levantará? Mas a palavra sempre diz sobre a conversão. Se converta ao Senhor da sua vã maneira de viver, mude a sua vida, a sua maneira de viver, para que você não seja somente uma pessoa, somente que você não esteja sozinho, mas que você tenha o amparo do Senhor, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem Deus o constituiu Senhor e Salvador de todo aquele que crê na sua palavra. Portanto, busque com atenção os preceitos de Deus que estão escritos neste livro, e quando a palavra chegar até você, dê atenção a ela, ouça com atenção o recado que Deus manda para você. Se a palavra chega, é porque Deus está dando uma oportunidade, mais uma oportunidade para você. Não dê de ombro, não vire as costas, mas ouça com atenção e vai trabalhando no seu coração sobre aquilo que lhe é falado, e busque conferir tudo aqui, o que está escrito no livro do Senhor, na palavra viva, na palavra da salvação. Muitos dizem palavra da salvação, e outros respondem graças a Deus, ou seja, que o Senhor deixou a sua palavra, a palavra da salvação. Mas quantos que pegam ela para ler, para meditar naquilo que o Senhor deixou? Isto é mais importante na sua vida, é mais importante do que a riqueza do mundo, do que o ouro, do que a prata, do que a moeda mais valiosa que tem, do que os bens materiais, casas, iate, carros, coleção de carros. Não, aqui está a verdade. O resto tudo é vaidade, tudo é material, tudo termina. Viagens que se gasta muito dinheiro, cruzeiros, desfrutar, e normalmente as pessoas misturam com outras coisas mais que desagradam a Deus. Então busque viver segundo os preceitos de Jesus Cristo, que não se diferenciava de outras pessoas, não veio com roupas finas, diferente, não. Quando alguém queria ver ele, tinha dificuldade. Quem nunca tinha visto o Senhor Jesus, pois ele se misturava com as outras pessoas. O Senhor era um homem sem aparência virtuosa, era normal, um homem mediano como todos nós. Não era muito belo, que se destacava dos demais com força, não, era um corpo normal, um homem experimentado no trabalho, com roupas surradas, roupas já experimentadas de uso, as mãos calejadas, as suas sandálias também batidas pelo uso. Era um homem simples, que comia na casa das pessoas simples. Por exemplo, tem uma passagem de Zaqueu, um homem publicano, cobrador de impostos, que queria ver o Senhor Jesus, mas o Zaqueu era um homem de pequena estatura, e pela multidão que acompanhava o Senhor Jesus, ele não conseguia chegar perto e nem ver, mas ele teve uma ideia. Ele correu e subiu numa figueira brava, pois sabia que o Senhor passaria debaixo daquela figueira com todas as pessoas que estavam acompanhando ele. Ele subiu na figueira e ficou esperando eles se aproximarem da figueira e passarem ali, porque ele era um homem que ouvia falar de Jesus Cristo, e ele tinha um grande desejo de ver e ouvir o Senhor Jesus Cristo pelos que contavam para ele,
pelo que chegava até ele, mas ele ainda não tinha visto o Senhor. Ele subiu naquela figueira brava e ficou esperando. Você lê esta passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 19, uma linda passagem de uma pessoa que queria ver o Senhor Jesus. Então faça da mesma forma, busque ver o Senhor Jesus aqui na palavra, os seus conselhos, as suas palavras, os seus diálogos do próprio Senhor Jesus Cristo falando. Leia os evangelhos, leia também os profetas falando, profetizando da vinda do Senhor. Leia no Apocalipse, onde fala sobre a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo no último dia, para separar os bons do meio dos maus, e separar os bons para a vida eterna, para a glória, e os maus para a condenação e desprezo eterno. Então, Zaqueu ficou esperando naquela árvore, e o Senhor Jesus, mas olhava e não sabia qual deles será que é o Senhor Jesus. Ele pensava e olhava para um, olhava para outro, e via os seus discípulos à sua volta, a multidão que acompanhava o Senhor Jesus. Mas de repente pararam debaixo da árvore, e o Senhor Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém posar na sua casa. Glória a Deus. E ele disse: Senhor, mas tu me conhece, o Senhor me chamou pelo nome, o Senhor já me conhece, pois o Senhor Jesus te conhece também. O Senhor Jesus sabe da sua vida, sabe do seu sofrimento, das suas necessidades, e o Senhor Jesus manda dizer para você: presta atenção nas minhas palavras, que convém também que eu pose no seu coração, que eu venha viver contigo. Abra o seu coração para que o Senhor Jesus venha viver contigo, porque você se convertendo, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você se torna o templo e a morada do Senhor, porque o Senhor Jesus disse que aquele que crer na sua palavra, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, servindo a Deus, o Senhor faz morada em nós. Glória a Deus, aleluia. Nós sentimos a virtude e a presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo também em nós, e de Deus, a sua presença, a presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo é também a presença de Deus em nós. Glória a Deus. Então se converta a Deus, mude a sua maneira de viver, e você vai ver o quanto é bom andar com o Senhor, como aqueles discípulos andavam, aquelas pessoas acompanhavam o Senhor Jesus. Ele estava sempre rodeado de muita gente que buscava ouvir a sua palavra. Outros traziam para serem curados enfermos, e o Senhor a todos despediam. Não os despedia vazio, mas eles voltavam curados, eles voltavam alegres, alimentados. Se não tinha pão, o Senhor fazia milagre, multiplicava o que tinha e todos se alimentavam. Então, aqui fala-se os males e as tribulações da vida. Se você é atribulado na sua vida, o Senhor Jesus diz: venha até mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Glória a Deus, aleluia. Venha para a palavra de Deus, venha, se converta ao Senhor, mude a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, as suas companhias. Tem companhias que levam para o mal. Comece a observar as companhias, os companheiros, e veja para onde eles estão te levando, para onde você está indo com eles. Se para o abismo, cuidado, que muitas companhias arrastam para o abismo. Então creia na palavra de Deus e busque uma reconciliação com Deus e se esforçar. E se parou a caminhada, o Senhor tem prazer naqueles que voltam a caminhar, naqueles que se arrependem e pedem a misericórdia e se humilham diante de Deus, e Deus os perdoa e você caminhará com alegria. Então leia de novo esta palavra aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Deus abençoe você e a sua família, e que se você faça caminhos direitos segundo a palavra de Deus.
Deus seja louvado. Amém.